A Lelê tocou no assunto aí sobre a questão da pressão pós-perda. Isso geralmente acontece, né, e de forma natural e sem afobação, porque o Flamengo roubou uma bola com o Andrés Pereira, ali com 20 segundos de jogo, ou seja, porque a gente viu as linhas do Flamengo em cima, ou seja, não era só o Andrés que estava lutando pela bola. O Flamengo, naquele momento, estava bem posicionado em campo, e a gente vê que isso já pode ser resultado dessa evolução que a gente vinha pedindo, né? A evolução na parte física, a evolução na parte tática e a evolução na postura, que é o que a gente tanto pedia, porque o Flamengo estava querendo vencer os jogos só porque era superior tecnicamente aos adversários, mas a vontade, a postura realmente mudam muito. E a gente vendo essa evolução e com o passar dos dias, naturalmente a gente vai ficando mais confiante, porque o Flamengo nos dá essa confiança na medida que evolui, e o resultado foi só um espelho disso tudo que aconteceu dentro de campo. Eu já vejo essa evolução no time do Flamengo, tem muito mais para ser feito, mas vejo evolução, e aí, cara, a ansiedade aumenta justamente porque a gente vê que a cada dia que passa, né, principalmente dos 2 últimos jogos para cá, a gente vê a evolução e vê que é muito possível, sim, a gente vencer o Palmeiras. E aí, um detalhe, eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu tenho. Quando o Palmeiras perdeu para o Fluminense, no domingo, né, no Maracanã, eu fui até os canais do Palmeiras só para observar como é que o palmeirense está vendo essa final, principalmente vindo de uma derrota. Eles perderam de virada para o Fluminense no Maracanã. Não sei se vocês viram, galera do chat, não sei se tem esse costume, mas eu fui lá e vi alguns canais, fiquei vendo as lives. Cara, sabe qual era o discurso deles? Os caras estão voltando. Olha o que eles fizeram com o São Paulo. Os caras estão voando, já estão começando a voar. O Everton Ribeiro voltou a jogar. Ou seja, para mim, Bruno, as linhas mais próximas favorecem ao jogo do Everton Ribeiro, ou seja, ele tem mais possibilidade de triangular, de tabelar com as linhas mais próximas. E o palmeirense começou a ficar muito preocupado, coisa que não acontecia até 3, 4, 5 jogos atrás. Eles estavam absolutos e a gente reconhecia isso. Até o favoritismo do Palmeiras nessas últimas rodadas que o Flamengo jogou mal, até o jogo contra a Chapecoense. E agora, o discurso deles lá nas lives deles é diferente. É diferente. Cara, ferrou. Os caras estão voando de novo. O Flamengo voltou. O malvadão voltou. E aí, cara, é isso. Se eles deixaram de ter confiança, se eles estão vendo a evolução do time do Flamengo, é sinal de que, de fato, o Flamengo vem numa evolução, numa reta final. A gente fica muito feliz. Eu quero ver esse time evoluir cada vez mais. Não chegaremos 100% contra o Palmeiras, mas a evolução, para mim, já é nítida e o resultado só demonstra o que o Flamengo foi superior desde o início do jogo, e é bom que a gente lembre. 2-0 ainda tinha um 11 contra 11. Não adianta falar que foi depois da expulsão, porque a gente fez o resultado ainda no 11 contra 11. Então, 3 minutos, né? 3 minutos. Exatamente. Ou seja, para mim a evolução já está acontecendo, que essa evolução continue sendo como um avião quando decola. Decolou, que ele suba, ou melhor, um foguete, né? Porque o avião ainda nivela, o foguete continua subindo. E a gente chegue na decisão da Libertadores com esse receio que eles estão lá, ou seja, jogando a pressão para o lado de lá. É contra o Flamengo, ferrou, já era. E aí o Flamengo em campo sabendo o que fazer. E com essa evolução constante, eu não tenho dúvida de que o Flamengo pode até atropelar o Palmeiras. A gente está falando do Michael, obviamente que o nosso amigo mandou o superchat aí com essa opinião, e a gente está debatendo a situação do Michael por conta disso. Agora, o Gabigol, com o gol que ele fez aí contra o São Paulo, o Gabigol ele chegou a 191 gols em jogos oficiais e igualou o Renato Gaúcho. Mais uma marca que ele iguala aí o técnico atual, que é o Renato Gaúcho, e obviamente que a meta agora dele é chegar aos 200 gols, vai ser um pouco mais difícil, mas se depender do que ele falou na Flá TV, que ele quer ficar muitos tempos aqui no Flamengo, pode ser que não, porque ele tem 101 gols agora, e com a média que ele tem por jogo com a camisa do Flamengo, ele pode chegar sim a esses 200 gols. Lembrando que no Flamengo, Zico tem 508 gols, Dida 253 gols, Henrique 216 gols, Romário 204 e Pirilo 204 gols. Esses são jogadores que na casa dos 200 gols. Ele vai ter que jogar muita bola, né? Continuar, são 3 anos de Flamengo para chegar a 101 gols, vai ter que ficar aí mais 3 anos do Flamengo para chegar aos 200. Ou a torcida pede que ele fique mais, o tempo que ele ficar, mas com mais gols e menos tempo de Flamengo, significa que a média dele vai aumentar. Acredita, Bruno, como é que vai ficar essa relação aí? Isso aí ajuda a relação dele com o Renato? Ele chegando, igualando algumas marcas do Renato?
Alain, eu acredito, é possível, né? Qualidade para isso ele tem, e qualidade o time tem para ajudá-lo a conseguir esses números cada vez mais altos, porque ele não joga sozinho. O time com certeza ajuda e ajuda muito. E essa briga, no bom sentido dele, com o Renato pelo maior número de gols, só quem ganha com isso é o Flamengo. O Renato está doido para que o Gabigol ultrapasse os números dele, justamente porque o trabalho dele também vai estar aparecendo, ou seja, todo mundo ganha com isso. Eu acho que é muito possível. Eu posso dar um pitaco sobre essa questão do Michael, rapidinho? Pode ficar à vontade. O Michael, diferente, né, da grande maioria dos jogadores de futebol profissional, ele imagina, e eu passei por esse processo, com 16, 17 anos, jogador ainda na base, ele já está sendo preparado para ser um jogador profissional. Ele já é quase um profissional, e alguns já até são profissionais com essa idade, né? Mas a gente vê que o Michael hoje ele tem 25 anos, e como ele não teve base, né, inclusive ele pensava em muita coisa aos 16 anos, e uma delas não era ser jogador de futebol. Inclusive, ele acabou se envolvendo com algumas coisas erradas. Que bom que a vida dele depois entrou no rumo. O futebol presenteou o Michael com essa grande oportunidade que ele está realmente fazendo jus por merecer. Então, assim, mas tem uma outra questão. Quando você tem 25 anos, né, que é a idade do Michael, em tese, se você teve toda uma carreira na categoria de base, você com 25 anos é um jogador pronto. Né? Dificilmente você consegue criar evolução ainda, aquela evolução nítida. Mas o Michael, como não teve nada disso, ele chega aos 25 anos sendo um jogador a se lapidar ainda. Ou seja, tudo isso que tem acontecido com a vida do Michael dentro do campo, a gente percebe que ele é um jogador que ainda pode evoluir muito, porque a base ele está fazendo no profissional. Ou seja, ele é um jogador que isso que ele vem apresentando pode evoluir muito ainda, justamente porque ele não passou por esse processo de evolução. A gente vê que, em algumas vezes, ele toma algumas decisões equivocadas, e isso vai acontecer. Ele é considerado maluco no grupo do Flamengo, mas maluco no bom sentido, porque ele não tem medo das situações, e isso a vida o ensinou a justamente não ter medo e sempre procurar cada vez melhorar. Então é um ponto que eu gostaria de mencionar. O Michael é um jogador de 25 anos a se lapidar. É um jogador que ainda pode crescer muito. Agora, sobre seleção brasileira, hoje eu não vejo o Michael com chance na seleção. Apesar dele estar jogando muita bola no Flamengo, o momento dele ser especial, a concorrência na seleção é meio que desigual. Hoje, por exemplo, o titular da posição, hoje, no jogo contra a Argentina, é o Vinícius Júnior. Ou seja, o Vinícius Júnior é um jogador do Real Madrid, né? Não tem, para mim, ainda não tem essa comparação. Não que não possa ter, mas hoje não existe essa comparação. E o titular da posição é o Neymar, né, que joga ali mais pelo lado esquerdo. Agora, o Michael pode sim, e eu até acharia bacana de ser lembrado, num desses amistosos em que ele só convoca jogadores que atuam no Brasil por algum motivo na Europa. Aí eu gostaria de ver, e eu acho que até nesse caso específico, ele merece uma oportunidade, que seja um amistoso, sabe? Mas eu acho que coroaria toda essa vida complicada que ele teve e a volta por cima que ele deu e o processo de evolução que ele ainda está passando. Então, assim, o Michael é um cara que pode, inclusive, nos ajudar psicologicamente, né? Quando o time olhar numa situação difícil, e a gente já passou várias, né? Inclusive, está aí uma que a gente lembra bem, que é a final da Libertadores, uma situação adversa, o gol do Pet, que a gente vinha perdendo o título, a cabeçada do Rondinelli em 78, quando o título era do Vasco no final do jogo. Não faltam situações adversas que a gente conseguiu reverter. E o Michael é um exemplo disso, de um vencedor que passou por muitas situações adversas e a cada dia ele vem mostrando evolução. Eu, como rubro-negro, fico muito feliz de ver esse tipo de jogador no meu time, Marquinhos. Beleza. O Ruggeri, falando aí sobre a questão do... Voltando a falar sobre a questão do Gabigol, o Gabigol, só a questão de curiosidade, é muito interessante a gente poder falar sobre isso, as marcas, os gols do Gabigol na carreira. Ele tem 101 gols pelo Flamengo, 83 gols pelo Santos, 1 gol pela Inter de Milão, 1 gol pelo Benfica e 5 gols pela seleção brasileira. O Gabigol, tudo bem que ele está muito... 3 anos de Flamengo, tem essa questão do tempo, mas o Gabigol é rubro-negro, né, irmão? Não tem... E aí tem gente no chat falando que se o Mister voltar, ele bate esses 200 gols rapidinho. Cara, o Gabigol é muito, muito rubro-negro, né? A gente viu ele cantando, ele se envolve, né? Cada jogo ele se envolve, ele voltou a jogar bem, não só pelos gols que tem marcado, mas parece que o time inteiro melhorou nesses últimos 2 jogos, né? Defesa melhorou, Davi Luiz dá uma segurança também, né? Importante pra caramba. Cara, eu sou fãzaço do Gabigol, para mim, um dos maiores 9s da história do Flamengo.
Ele pode não ser aquele cara tão técnico, mas ele sabe jogar muita bola, ele se posiciona muito bem. Claro, vai ter momento que ele não vai estar tão bem assim, vai ter outros que ele vai desandar, fazer gols. Mas a gente tem que respeitar muito, cara. Ele está na minha seleção de todos os tempos que eu vi jogar, né? Não vi o Zico jogar no Flamengo, não vi esses grandes, essa geração da década de 80 aí. Então a gente tem que respeitar muito o Gabigol, porque ele é fora de série, ele se envolve demais, ele é a cara do Flamengo. Eu acho que é a melhor contratação do Flamengo nos últimos 40 anos, talvez, porque deu muito certo. Ele combinou assim, ele parece que nasceu para jogar no Flamengo e a gente espera que ele conquiste dia 27 mais uma Libertadores. Eu acho que seria bem legal um golzinho do Michael, mas honestamente, o Gabigol decidindo outra Libertadores, aí é para a eternidade, cara. E contra o Palmeiras, é um time talvez, eu não sei se é o que ele mais faz gol, né? Que ele mais gosta de fazer gol. Rapaz, eu sou fãzaço dele e vamos torcer para ele continuar com os números absurdos assim. Não vou falar em volta do Mister agora não, mais para cima aí, mais para frente, depois da Libertadores quando o ano acabar a gente resolve isso. Tem eleição também, tem muita coisa vindo pela frente aí. Vamos focar na Libertadores, deixar esse time inteiraço aí para a gente voar na final. E eu prefiro que seja um jogo mais tranquilo, né? Que não seja igual. Pô, contra o River foi maravilhoso. Foi incrível. Eu acho que foi um roteiro assim, de filme mesmo. Se você falasse que vai ser assim a final da Libertadores, ninguém ia acreditar. Fala, não, porra, escreve outra aí, porque isso daí não cola. Né? Isso não vai acontecer, é impossível, e aconteceu. Né? A realidade é essa. Mas eu queria um jogo mais tranquilo, um 3-0, sabendo que a gente vai ser campeão desde o início do jogo. Seria incrível, né? Mas vamos ver o que os deuses do futebol estão guardando aí para a gente. Com certeza, Marquinhos. Essa questão do Gustavo Henrique é muito importante ter essa ascensão nesse momento exato, porque não sabemos se o Rodrigo Caio vai estar 100% inteiro, vai ficar de fora das próximas partidas. Também não sei se ele vai estar 100% com ritmo para essa final. E como nós não vamos ter já o Léo Pereira, devido às circunstâncias da expulsão, e não vamos ter provavelmente o Noga, por mais que tenha Noga, Cleiton, jogadores da base que são muito bons e que o torcedor gosta, a gente sabe que o Renato não vai utilizar. Então, o que a gente vai ter à disposição para a Libertadores, com certeza, para poder ser utilizado em alguma eventualidade, vai ser Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Bruno Viana. Acho que não vai passar desses 4. Então, temos que confiar muito nessa ascensão do Gustavo Henrique. Primeiramente, porque ele é jogador do Flamengo, diferente do Bruno Viana, que tem a questão do empréstimo se encerrando. Segundo, que o Gustavo Henrique, dos zagueiros que estão por fora, para mim, é o jogador mais completo, que passa mais confiança, fora o Rodrigo Caio e o Davi Luiz, que chegou. Então, nós temos que acreditar que o Gustavo Henrique vai estar inteiro aí e torcer para que o Rodrigo Caio esteja 100%, porque, como o Marquinhos falou, ele é o nosso melhor zagueiro junto com o Davi Luiz. Mas se ele não tiver 100% e sem ritmo, então pode ser que seja arriscado começar uma partida com ele. E Gustavo Henrique e Davi Luiz já começou outras partidas recentes como titulares e jogaram muito bem, muita segurança e até entrosamento, pelo menos foi o que eu percebi dentro de campo ali assistindo, né? Então, acho que vai ser uma boa dupla de zaga também. E vamos torcer, né, Marquinhos? É aquela mesma situação que a gente prega aqui. Independente do jogador que esteja apto, que for entrar para essa partida, que seja jogando com raça, com vontade, que faça um excelente jogo aí para trazer o título. Show de bola.